A paz do Senhor Jesus, a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Mais um dia que o Senhor tem nos dado para que nele vivamos, ainda que estamos a poucas horas do dia 16, mas já vivemos algumas horas, porque da 0 hora para cá já é dia 16. Já agradeceu o Senhor pela vida, por estar respirando, sem a ajuda de aparelhos. Quanto mais vai passando esse tempo difícil, mais a gente vai entendendo que o Senhor quer falar conosco. Agradecer pelas mínimas coisas, pela saúde, por estar andando. Já deu graças ao Senhor? Se não, vai lá na oração da manhã, que a gente já postou agora há pouco, e vai lá orar com a gente, tá bom? Amados, que essa bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Receba em nome do Senhor Jesus essa bênção do Pai. Nós vamos estar lendo, na nossa segunda leitura, vamos dizer assim, né, que já lemos Jó capítulo 29, fizemos a nossa oração, foi uma bênção. Então nós vamos ler Daniel capítulo 10, e o capítulo 11 a gente vai lendo conforme os minutos aí, porque o 10 é bem curto, tem 21 versículos. Já o 11, capítulo 11, que já é o penúltimo capítulo de Daniel, olha para vocês situarem aí como que é. 45 versículos, porém versículos muito extensos, para você ter noção. Vai essa página toda, vai a página de cá e meia página de cá e quase meia aqui da esquerda. Então, nós vamos lendo e prestando atenção aí nos minutos para que o vídeo não fique muito extenso. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E, falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então, abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. Oh, aleluia! Parando aqui só um minutinho, e depois tem muitos cristãos que dizem que não existe guerra espiritual, batalha espiritual. Existe sim. E quando a gente se propõe em orar, como eu disse ontem, em todo o tempo, porque se formos orar 1 hora, tá bom, tirei 1 hora, ajoelhei e orei. É muito pouco comparado à necessidade que precisamos estar ali conectado com o Pai dia e noite, expulsando todo o mal da nossa família, da minha, da tua família. Enfim, é uma batalha espiritual constante. E como é que se entra nessa batalha? Através da oração. A oração já é um processo de entrada na batalha. Aí depois segue-se, como Daniel está dando as dicas aqui, o jejum da forma que a pessoa sentir de fazer. Se ela sentir de fazer o jejum de Daniel, é bíblico, não é antibíblico. Não é? Porque muitos dizem assim, jejum tem que ser só absoluto. Nem sempre. Enfim, tudo aquilo que você renuncia, que você gosta de comer, se você não comer, eu acho que não é antibíblico, não. Porque está escrito que ele deixou de comer manjares desejáveis, né? Aquilo que ele tinha vontade de comer, ele não comeu. Enfim, Deus conhece o coração de cada um. Quem é cada um de nós para julgar o jejum de A e de B? O certo é que o jejum faz parte, seja ele como for. E depois a consagração ao Senhor, tirar horas só para Ele, tudo faz parte. E tudo isso daí, e mais a armadura de Deus, que a gente não pode deixar de forma alguma de tomar todos os santos dias. Por quê? Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Olha só, desde o início foi dada a ordem para Deus ir lá confortar Daniel. Mas sai o anjo, não é? Gabriel, e não conseguiu. Olha só as forças malignas, diabólicas, satânicas. E aí foi o outro anjo para ajudá-lo. Então é assim, não desvaneça na oração. Oh, glória a Deus! Que versículo lindo! E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. É Jesus, Ele tem conforto, Ele tem consolo para a tua vida. Ele é o nosso consolador. Ainda que o Espírito Santo foi mandado para estar dentro de nós, como nosso consolador, mas Jesus também está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É difícil essa luta, mas o Senhor vai te dar vitória. E quem sabe, ainda é hoje. Para o Senhor nada é impossível. Vamos lá. E disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E, falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, por que me confortaste? E disse, sabes por que eu vim a ti?
eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Que maravilha! Então, nós estamos com 10 e 23. Hoje está friozinho aqui em Uberlândia, graças a Deus. Deu uma chuva maravilhosa, porém, graças ao Senhor, não houve ontem inundação, não houve, né, aquela coisa terrível da semana passada, alagamento, teve tudo bem. Então vamos lá, capítulo 11 vai dizer: o império medo-persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, e se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá. Isso, persistirá. Ou seja, vai permanecer daquela forma. Nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas, do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E, por alguns anos, ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do rei do sul, repetindo, e entrará no reino do rei do sul, e tornará para sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E, aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas, ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Vamos parando aqui só para ver os minutos. Ainda dá para a gente terminar assim, 14 e 31. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e, ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo
se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos. E fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará, então, o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado. Vamos ver 16 e 36. Vamos até 17. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E, com os braços de uma inundação, serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Vamos parar por aqui, que estamos com 17 e 6, e depois a gente, na próxima leitura, termina o 11 e já lê o último capítulo. Até lá, na paz do Senhor Jesus.